Bom dia a todos vocês. Estamos quase na véspera de Pesach esse ano, um pouco diferente em alguns aspectos, mas também pelo calendário, já que a véspera de Pesach cai no Shabat. Nós vamos estar celebrando, se Deus quiser, a primeira noite do Seder neste sábado à noite. Então, como véspera de Pesach esse ano cai no Shabat, muita coisa que em geral é feito na véspera de Pesach esse ano é antecipado já para quinta-feira, sexta-feira. Então, também o conceito de Ta'anit Bechorot, o jejum que os primogênitos judeus costumavam fazer na véspera de Pesach, lembrando a última praga que ocorreu no Egito, na noite do Êxodo, na noite da libertação, quando todos os primogênitos egípcios foram abatidos e Deus pulou as casas judaicas, poupando os primogênitos judeus. Em função disso, havia esse costume de que os primogênitos judeus jejuavam na véspera de Pesach, mas já há alguns séculos se estabeleceu, como isso era meio difícil, complicado, estar em jejum o dia todo e depois entrar na noite do Seder, comendo matzah, maror, lendo toda a Gadá, e o jantar só chega mais tarde, etc. Então, diferente de outros jejuns, de Yom Kippur, de Shabeav, os outros jejuns, não tem essa alternativa e solução, mas nesse caso, que é um jejum específico relacionado com os primogênitos, existe essa possibilidade de participar de uma seudat mitzvah, de uma refeição que é considerada uma refeição de mitzvah, que é uma mitzvah fazer essa refeição, e com isso se isentar do jejum. Por isso é tradicional nas comunidades, já há muito tempo, como nós falamos, se programar um término de estudo, conclusão de um estudo importante dentro da literatura judaica, e isso é um motivo de alegria, a ponto tal, esse é um motivo de alegria a tal ponto que isso justifica uma festa e uma celebração, né? Que é o que nós vamos fazer em seguida. Ou seja, nós vamos terminar agora em público um estudo, e mesmo quem não participou do estudo inteiro, mas o fato de estar acompanhando esse último estudo, essa parte final do estudo, isso vai possibilitar que a pessoa esteja dispensada do jejum. Só me deem, nós vamos... Eu só estou receoso que a gente possa cair aqui no Instagram, então só um instantinho. Só um instantinho. Então, pessoal do Instagram, já vamos voltar, um instantinho só. Muito bem. Então, nós vamos agora para todos os primogênitos, ou até pais de primogênitos, de crianças primogênitas, né, que para estarem dispensados, isentos do jejum, devem ouvir, acompanhar, presenciar o término do estudo. Tradicionalmente se faz o término do estudo de um tratado talmúdico, de um tratado inteiro do Talmud que foi estudado. Então nós vamos fazer agora juntos o término do estudo do tratado de Kiddushin. Nós temos um tratado no Talmud que versa sobre as leis do casamento judaico, e na realidade nós temos no Talmud 6 tomos que envolvem cerca de 60 tratados de Gemara, né? E um desses tomos é chamado Seder Nashim, é composto de vários volumes que tratam sobre leis associadas a mulheres, seja todas as leis de casamento, de divórcio, ketubot, de documentos matrimoniais, de evamot, enfim, leis de levirato, todas as leis que dentro do judaísmo estão associadas com esses conceitos que regem
a relação marido-mulher, etc. Tudo tem um tratado específico nessa seção do Talmud, e a última Masechet, o último tratado dessa seção, Seder Nashim, desse tomo, dessa seção, que versa sobre isso, é o tratado de Kiddushin, que fala dos casamentos, e esse tratado, no seu final, ele versa sobre a educação que os pais, falou sobre casamentos, o casamento traz filhos, e depois esses filhos têm que ser educados e formados, preparados para a vida. Então esse tratado, ele no seu final versa sobre o preparo que os pais devem proporcionar aos filhos, o preparo para a vida, ou seja, para que eles se tornem autossuficientes também financeiramente, que eles aprendam, que eles tenham uma profissão, que eles tenham conhecimento para realizar um trabalho e com isso poder ganhar a vida e poder viver dignamente. Então o Talmud está nessa última passagem nos trazendo sobre de que forma pais devem educar ou formar ou habilitar os seus filhos para prepará-los para a vida profissional, para serem autossuficientes. Então, nos diz o Talmud, na última página, Daf Pei Beit Amud Beit, do Tratado de Kiddushin, Rabi Omer, o sábio Rabi, que era Rabi Yehuda Anassi, ele costumava dizer, o sábio da Mishnah, que viveu há cerca de 2000 anos atrás, Ein lecha umanut sheoveret min haolam. Na realidade, o mundo necessita de todos os tipos de atuações, de todos os tipos de profissões, de atuações profissionais. O mundo necessita de pessoas atuando em todas as áreas, assim como o mundo precisa de engenheiros, de arquitetos, de advogados, de comerciantes, de médicos, enfim, há necessidade de pessoas atuando nas diversas áreas, em todos os setores da vida. Então ele dizia, isso é uma realidade. Porém, ele nos dizia, Ashrei mishroet horav beumanut meula, oi lo lemishroet horav beumanut pguma. Ele dizia, a sorte daquela pessoa que vê os seus pais se ocupando de uma profissão, de um trabalho elevado, bonito, digno, etc. E coitada daquela pessoa que vê os seus pais se ocupando de um trabalho, enfim, de um trabalho que não é tão digno, que não é tão bonito e etc., não é tão nobre. Aqui ele nos fala que muito do que a pessoa incorpora, o que ela mesma vai adotar para si, em termos de vida profissional, em termos de carreira, em termos de trabalho, muitas vezes ela reflete em primeiro lugar, o exemplo que ela recebeu da casa dos seus pais, ou aquilo que ela vai repassar para os seus filhos, aquilo que a pessoa vai servir de modelo e de exemplo para os filhos, também se reflete nisso. Ou seja, muitas vezes, dentro da família, isso passa de gerações, um tipo de ocupação, de profissão, etc. E ele nos fala, para exemplificar, dizia Rabi Yehuda Anassi o Rabi, no mundo se faz necessário, existem dois tipos de atuações. Existem aquelas pessoas que cuidam e administram perfumarias, ou aquelas pessoas que elas criam os perfumes, não é? Aromáticos e etc. Existem pessoas que estão ocupadas com perfumes. Existem aquelas pessoas que estão ocupadas em curtição do couro. E curtir couro é uma coisa que também que também produz um cheiro, só que é um cheiro muito ruim, um cheiro meio que intolerável. O mundo precisa dos dois tipos de pessoas, precisa de gente se ocupando com perfumes, mas também necessita de pessoas que se ocupem com a curtição do couro. Ashrei misheu manuto bassam, veoi lo lemisheu manuto bursaki. Então, sorte daquele cuja profissão, deu sorte àquela pessoa que a sua ocupação profissional, sua
sua profissão, o seu setor é o de perfumaria, e pobre daquele, coitado daquele que tem que ficar aturando todos os dias aquele cheiro longe de agradável que vem da curtição do couro. Mas ele nos diz, o mundo precisa de todas as atuações, de todas essas profissões. Então, sorte daquele que está envolvido e também educa os seus filhos ou encaminha eles numa profissão que é agradável, que é boa, que é bonita, que é digna, e etc. Enfim, e às vezes pobre daquele, coitado daquele que teve que se envolver em alguma profissão. E aqui nós estamos falando de profissões, não de uma pessoa que vai... Não estamos falando de traficantes ou de pessoas que vão fazer coisas desonestas ou não idôneas, mas existem às vezes profissões que não são... O trabalho não é tão gratificante, não são tão agradáveis, não são tão gostosas, etc. Existem coisas que dá prazer de fazer. Então, sorte daquele que consegue atuar naquela área digna, bonita, fácil, etc. אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, אשרי מי שבניו זכרים ואוי לו למי שבניו נקבות. Havia em tempos antigos, onde quem trabalhava em casa e quem dava duro eram os homens. Não é? Então aquele que tinha muitos filhos homens, ele botava os filhos para trabalhar. Já naquelas épocas as mulheres eram mais donas de casa, ou elas estavam mais com os serviços domésticos, mas isso não rendia tanta parnassá, tanto lucro. Isso não era visto como uma carreira irremunerada. Hoje, graças a Deus, é outra coisa, não é? Muitas situações nós vemos que as mulheres até ganham mais do que os seus maridos, ou elas também têm todo o acesso ao aprendizado e elas têm uma formação e desempenham a sua própria carreira. Infelizmente, ainda tem alguns lugares no mundo onde as mulheres são discriminadas nos seus salários, às vezes exatamente na mesma função desempenhada pelo homem, simplesmente por ser mulher, ela ganha menos. Mas hoje nós sabemos das grandes empresas mundiais e de tecnologia, etc., algumas dessas que são comandadas por mulheres, etc. Mas naquela época, onde a força de trabalho e onde se ganhava dinheiro, o salário eram mais os homens. Então ele diz, sorte daquele que tinha mais filhos homens, que assim ele tinha assegurado mais entrada em casa. Ele botava desde cedo os rapazes, os meninos para trabalhar, já aquele que tinha moças, muitas vezes, não só que isso não possibilitava para ele uma entrada, em tempos antigos ele ainda tinha que pagar um dote na hora de casá-las, então para ele isso era uma coisa complicada. De qualquer forma, continua a Gemara nesse final do tratado de Kiddushin nos diz, Rabi Meir Omer, acrescentando as palavras de Rabi Yehuda Nassi Rabi, que foram ditas anteriormente, agora o sábio Rabi Meir fala, Leolam ilamed adam libno umanut nekia vekala. Ele fala, olha, como regra e como recomendação e conselho, ele dizia que sempre a pessoa deve procurar ensinar ao seu filho, todo pai deve procurar ensinar ao seu filho ou encaminhá-lo em uma profissão limpa, por assim dizer. Não é? Uma coisa boa, bonita, limpa de fazer, porque existem coisas que não só são trabalhosas, mas que às vezes meter a mão na sujeira, por assim dizer. Então ele diz, é preferível sempre encaminhar e educar os filhos a seguirem uma carreira, uma profissão limpa e fácil. Mas mesmo assim, Rabi Meir aqui nos esclarece algo, porque por um lado, anteriormente, Rabi Yehuda Nassi Rabi nos falou que o mundo precisa de gente atuando nisso e naquilo. Às vezes isso é muito mais agradável e aquilo não é tão agradável, mas necessita de gente aqui e lá. Então, sorte de quem está atuando naquilo que é mais agradável. Aqui Rabi Meir nos fala, em princípio deve-se procurar aquele tipo de atuação, de carreira, naquela profissão que é, por assim dizer, mais limpa e mais fácil. Mas no final das contas ele nos esclarece, saiba que no final o resultado, o ganha-pão, a parnassá, o sustento,
Nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos estudar, nos preparar, buscar emprego ou abrir uma firma e etc. Mas no final das contas, o resultado, o nosso sustento na prática, por que a gente vai buscar o trabalho, a carreira? É buscando a parnassá, o sustento. Então, ele nos diz, depois de buscar um tipo de trabalho bom, bonito, fácil, Yevakesh rachamim lemisha osher ve'anechassim shelo. O principal, ele dizia, em seguida, é a pessoa pedir piedade e misericórdia a Deus, ou seja, rezar a Deus, aquele que é o detentor de toda a riqueza e de todas as propriedades, tudo no mundo pertence a ele. Então a pessoa não deve se equivocar dizendo, olha, tudo bem, ele se formou numa ótima universidade, mais do que isso, ele cursou mestrado e talvez ele fez até doutorado, então com isso ele está garantido e assegurado na vida. Nos diz Rabi Meir, não. A pessoa deve fazer a sua parte, deve se empenhar, deve se preparar, mas ele nunca deve esquecer de rezar a Deus, de pedir para Deus, pedir misericórdia e clemência divina, que Deus realmente coroe de êxito os seus esforços, o seu empenho, o seu trabalho. E ele diz, também é equivocado pensar que existem profissões que elas com certeza enriquecem quem se ocupa disso. Enquanto que existem outras profissões que a pessoa nem tem chances, né? Ela vai receber o mínimo e não vai conseguir crescer e evoluir. Então ele nos diz, não, na realidade a pobreza e a riqueza não são derivadas do tipo de profissão que a pessoa exerce, nem do tipo de negócio que ela faz, que ela trabalha. Na verdade, riqueza, fortuna, isso não é fruto direto do trabalho, do tipo do trabalho que a pessoa fez, mas isso depende, em última instância, nos diz o sábio Rabi Meir, ela lemisha osher shelo, depende daquele que é o detentor de toda a riqueza. E aquele que é detentor de toda a riqueza é Deus. Shenemar, como diz o versículo bíblico, li hakesev veli hazahav neum Hashem tzvakot. Deus fala, a mim pertence a prata, o ouro, tudo na verdade é meu, e é Deus que empresta ou que concede isso para nós. Por isso, Rabi Meir diz, de fato, ele concorda, existem profissões ou carreiras mais bonitas, mais fáceis ou mais agradáveis, então a pessoa deve optar, escolher por algo assim, algo limpo, bonito, digno, mas ao mesmo tempo ele fala e salienta que a pessoa não deve se esquecer do principal, que é rezar a Deus, voltar os seus olhos aos céus, porque no final das contas não é a profissão ou tipo de carreira que a pessoa exerce, não é a profissão que enriquece ou empobrece, mas sim é a bênção divina. Prossegue a Gemara e nos diz Rabi Shimon ben Elazar Omer, o sábio Rabi Shimon ben Elazar, ele fala, Imraita meamecha, Tânia Rabi Shimon ben Elazar Omer, meamai loraiti tzvi kayatz. Ele fala, observe uma coisa interessante e curiosa, observe os animais. Ele diz, eu nunca vi um animal, uma gazela cuidando de uma barraca de frutas, né? Kayatz era aquela pessoa, tinha uma pessoa que ele colocava, queria fazer figos secos, frutas secas, estendia isso no sol. Então ele falou, eu nunca vi uma gazela cuidando disso, por exemplo, de estendendo frutas no sol para secá-las e depois vendê-las. Vari saval, eu nunca vi um leão carregando piano ou geladeira. Eu nunca vi um leão atuando como carregador. Veshual Chenvani, eu nunca vi uma loja sendo administrada por uma raposa, eu nunca vi uma raposa atuando no comércio ou dirigindo uma lojinha. Então ele diz, observe, ele queria dizer algo interessante, observe todos os animais, você vai ver que os animais não foram alfabetizados, não cursaram fundamental, não frequentaram a universidade, não têm mestrado, etc., não aprenderam uma carreira. E surpreendentemente, vehem mitparnesim shelo betzar, todos eles se viram, nenhum deles dos animais passa fome, todos eles se alimentam, todos eles têm o sustento, todos eles
trazem comida para os seus filhotes quando necessário, e mais do que isso, eles não têm essa mentalidade competitiva que nós temos entre nós, seres humanos. Eles não estão preocupados com a concorrência e eles não estão querendo usar a lei da vantagem, quem passa a perna no outro. Eles se alimentam e recebem a sua parnassá sem sofrimento e sem dor. Isso são os animais. E, de acordo com a Torá, Deus criou os animais para servir o ser humano. Os animais estão à disposição do ser humano, né? Para que a pessoa monte o cavalo, chegue mais rápido, ou para que o burro ou o boi puxe o arado e facilite o trabalho na lavoura e assim por diante. Então ele diz aqui é um paradoxo. Os animais foram criados para servir o ser humano, e esses animais que estão supostamente ao nosso serviço, eles se alimentam facilmente, eles têm parnassá, o seu sustento garantido e assegurado e sem dor de cabeça, sem problemas, eles não têm problema em medo de desemprego, de serem demitidos ou do concorrente ou o que for. Então, se eles estão abaixo do ser humano, se eles estão aqui para servir o ser humano, como pode ser que eles têm a sua parnassá garantida e assegurada, enquanto que nós, seres humanos, às vezes temos que suar tanto e tanta preocupação para garantir e assegurar o sustento? Vani nivreti leshameshet koni, prossegue Rabi Shimon ben Elazar e fala, eu, por minha vez, o ser humano, fui criado para servir ao Criador. Então, mais ainda, se eu tenho um trabalho tão nobre, se a minha missão nesse mundo aqui é servir o Criador, eu deveria ter a minha parnassá, o meu sustento garantido e assegurado. Por que que isso não acontece se os animais têm o sustento assegurado, garantido de forma tão acessível e fácil? Não, eles saem buscar a caça ou se alimentam das folhas ou o que for, ou se são predadores de outros animais, mas eles se viram. Então, por que para nós, seres humanos dotados de intelecto e de cabeça, por que ainda tem gente passando fome no mundo, etc.? Vanin nivreti leshameshet koni. Então ele diz, se esses que foram criados os animais apenas para me servir o ser humano, eles se alimentam e se sustentam sem sofrimento, então quanto mais va'ani, eu, ser humano, que fui criado com uma missão tão nobre de servir ao Criador, será que não seria justo, não seria justificado, não seria apropriado que eu me alimentasse sem qualquer dificuldade, que eu tivesse o meu sustento garantido sem qualquer sofrimento? Por que que isso não acontece? Ela shehareoti et maasai bekipachti et parnassati. Na prática ele diz, sabe por que isso não acontece? Shenemar avonotechem itu. Na verdade é que eu me conduzi mal, eu agi de forma negativa, eu cometi pecados, transgressões, e com isso comprometi a minha parnassá, o meu sustento, o meu ganha-pão, assim como está escrito na escritura, avonotechem itu, os nossos pecados é que nos desviam do caminho. Na realidade, aqui ele está nos dizendo, o sábio Rabi Shimon ben Elazar, que as dificuldades da parnassá, assim como a primeira frase bíblica que Deus diz para o homem, Bezeata pecha tochal lechem, com suor da tua face você irá comer do pão da terra. Deus diz essa frase para Adão depois que ele cometeu o pecado. Então aqui ele nos diz também, muitas vezes, a dificuldade na parnassá, no sustento, é derivada de falhas espirituais nossas, do nosso afastamento de Deus e etc. Porque na realidade os animais não têm esse problema. Os animais que não são dotados de intelecto, eles não têm cabeça para pensar, para planejar, eles não passam fome. Justamente nós, seres humanos, com toda a inteligência, com toda a intelectualidade, ainda passamos essas situações. Ele diz, isso é consequência de nossa falha espiritual, de nosso afastamento da divindade. Conclui o Talmud esse tratado nos trazendo uma citação de Rabi Nehorai. Rabi Nehorai, Omer, esse sábio Rabi Nehorai, a palavra Nehorai em aramaico significa aquele que ilumina, aquele que traz luz. Rabi Nehorai, Omer, Meniani, Kol
Rabbi Nehorai já tinha uma visão bem espiritual do assunto, e ele falava, mania, haniet kolumanut, eu deixo de lado, se tratando-se de onde e como encaminhar os filhos, eu procuro deixar de lado o aprendizado de outras profissões ou carreiras profissionais. Se é para fazer uma escolha, eu dou prioridade a que Rabbi Nehorai Omer, Maniach ani kol umanut baolam ve'eini melamed et beni el Torah. Eu só ensino ao meu filho Torá. Rabbi Nehorai estava nos dizendo que talvez mais importante, tão importante quanto mais importante do que ensinar uma profissão, uma atividade, um ganha-pão, etc., é de dar os valores certos, passar os valores para as crianças, para os filhos. Por isso ele dizia, a minha preocupação maior, onde vai estar o meu foco? Eu deixo de lado todas as ocupações, todas as profissões, e eu prefiro me concentrar nisso, eu só vou ensinar ao meu filho Torá. Porque todas as outras ocupações, todas as outras profissões podem ajudá-lo quando ele é jovem, não é? Quando é uma criança, quando é jovem, quando cresce, etc., quando ele está com o vigor das suas forças, etc. Porém, aval bimei ziknuto, se a pessoa perde o emprego depois lá dos 40, ou se a pessoa já está em idade mais avançada, e se ele não tem reservas e pensão ou o que for, hareu mutal beraav, com tudo que ele trabalhou e se esforçou na vida, ele agora está exposto, passando fome às vezes. Aval Torá, porém, ele nos diz com valores sagrados. Com a Torá não é assim. Einaken. Se diz que se a pessoa absorveu a Torá através de espiritualidade, de uma forma ou de outra, ele vai enveredar pelos caminhos certos e ele vai ter uma proteção, acompanhamento e bênção divina. A Torá omedet lo לאדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית ותקווה בעת זקנותו. Ele nos diz que a Torá acompanha a pessoa tanto na sua infância como juventude, tanto quando ela está com todo o seu vigor, como também na velhice. A Torá e os seus valores e etc. continua acompanhando, protegendo, abençoando a pessoa. Assim como ele fala em relação à juventude, que a Torá acompanha, protege a pessoa, traz um versículo que corrobora isso. E também na velhice a Torá continua acompanhando, protegendo a pessoa, como diz o versículo, um versículo em Teilim, Salmos 92. E o mesmo quando a pessoa chegar à idade avançada, ele vai continuar florescendo, etc. E isso através da força da Torá. Por isso ele diz, tudo bem, ensinar profissão ou um ganha-pão, tudo isso é importante, mas ele diz, acima de tudo, é importante transmitir os valores essenciais, os valores divinos, ensinar Torá para os nossos filhos. E com isso termina o tratado de Kiddushin, Adran Alach, Asarai Uchassin, o Slikala Masechet Kiddushin. Então, com essas palavras se encerra o estudo do Tratado de Kiddushin. Em seguida, nós tradicionalmente falamos aquilo que é um hadran, fazemos a conclusão do estudo recitando algo que nós vamos falar agora. Hadran alach masechet kiddushin ve'adrach halan, datan alach masechet kiddushin ve'datach halan, lo nitne sheminach masechet kiddushin ve'lo titne sheminan, lo be'alma den ve'lo be'alma de'at. Hadran alach masechet kiddushin ve'adrach halan, datan alach masechet kiddushin ve'datach halan, lo nitne sheminach masechet kiddushin ve'lo titne sheminan, lo be'alma den ve'lo be'alma de'at. Yiratzon milfanecha Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu, sheteh toratcha u'manuteinu ba'olam hazeh. ותהי עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סולחת בר פפא, עדה בר פפא, דר בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו בפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו 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 וצאצאי עמך בית ישראל כולן, יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי, יהי לי בדמים בחוקיך, למען לא אבוש לעולם, לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש,
לא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחד, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחד, אנשי דמים מרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת קידושין, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד ולשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ומוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזר זרי עד עולם, ותתקיים בי בית הלכך, תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך, בהקיצות היית שיחך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Com isso, terminamos e concluímos o estudo do Tratado de Kiddushin no Talmud. E eu queria aproveitar esse ensejo e fazer mais um encerramento, já aproveitando o embalo, que, de acordo com o que foi instituído pelo Rebbe de Lubavitch, de se estudar capítulos de Maimônides cada dia. Então, a obra monumental de Halachá de Maimônides, chamado Mishneh Torah ou Yad HaZaká, é dividida em 14 tomos, 14 sessões. Interessante que hoje, justamente para aqueles que estudam essas 14 sessões, elas têm cerca de 1000 capítulos. Cada capítulo tem dezenas de halachot, que são extraídas do Talmud e já estabelecidas em forma de lei. Hoje, em Maimônides, para quem estuda um capítulo diariamente, terminando o estudo da obra de Maimônides em cerca de 3 anos, hoje se conclui o livro, um dos 14 livros, por isso a obra dele também é conhecida como Yad HaZaká, a mão forte, porque a palavra Yad em hebraico, Yud Dalet, tem um valor numérico de 14. Então, um dos 14 tomos, dos 14 volumes dessa obra monumental de Maimônides, nós vamos encerrar agora, e também coincidindo com Masechet Kiddushin no Talmud, que era o encerramento do Seder Nashim, da sessão que versa sobre mulheres, também nós vamos encerrar hoje em Maimônides Sefer Nashim, o livro de Halachá, que também versa dessas leis em relação a mulheres, casamentos, etc. Nos diz Maimônides na última halachá de Sotá, de Ilchot Sotá, no Sefer Nashim, En raui likpos lekanot bifnei edim tchila ela beino lebeina benachat bederech ta'ara ve'azara. Ele nos diz que todo homem na sua casa deve procurar zelar pela dignidade, pelo recato, pelo pudor, fazendo com que toda a família se conduza de uma forma digna, com pureza, seguindo as leis, prescrições da Torá. E a pessoa, mesmo quando ela tem que chamar atenção ou repreender, ele nos diz que a pessoa saiba fazer isso da maneira adequada, que mesmo que ela queira chamar atenção sobre um comportamento ou procedimento que não parece dos mais recatados ou com pudor, que primeiro ele fale em particular sobre isso, se ele vai conversar com a esposa a respeito, ou com filhos, benachat, que fale com calma, o bederech ta'ara ve'azara, de uma forma evocando pureza, não é? Para encaminhá-los dentro do caminho correto, o leasira michol, retirando da nossa frente da vida os diversos obstáculos, impedimentos ou tentações, provações que surgem diante de nós, que às vezes querem nos desviar do caminho ideal. Ele nos diz que isso é uma responsabilidade, uma incumbência, uma obrigação moral de cada chefe de família, de cada adulto, todo aquele que não zela por isso, que ele não cuida disso, tanto em relação à sua esposa, aos seus filhos, ou seus familiares, o mazhirá no poked darkeihem tamid, ou seja, a pessoa deve estar sempre atenta à conduta, ao comportamento, às normas morais, enfim, que predominam dentro da sua família, com seus familiares, não é? E procurar sempre zelar pela boa conduta, pelo bom comportamento. Ele nos diz aquele que não faz isso, aquele que não procura
ficar observando e direcionando para o lado positivo aquilo que cônjuge faz, ou aquilo que os filhos ou familiares fazem. E isso é algo constante. A pessoa, isso na época de Maimônides, 850, 900 anos atrás, imagina nos dias de hoje, qual a situação? Ou seja, a pessoa tem que estar sempre observando e sempre, e às vezes chamando atenção, numa boa, mostrando o caminho certo. Até que a pessoa se certifique que todos ao seu redor, todos os seus familiares, todos os seus filhos, membros da família, todos estão íntegros, não é? Desvinculados de pecado, transgressões. Se a pessoa não faz isso, diz Maimônides, ou seja, ele não fica, às vezes parece um papel de chato ficar observando, supervisionando, controlando onde anda o filho, a filha, porque voltou tão tarde, com quem está andando, o que está fazendo, mas ele diz que se uma pessoa não faz isso, ele é considerado um pecador. Shneemar, Veiadata, que shalom aolecha, ufagadta navecha velotechta. Ele traz um passuco de Jó 5, no qual ele diz, somente quando a pessoa sabe que há paz. E aqui paz é pureza, pureza de espírito, ou seja, ele está em paz com Deus também na sua tenda, na sua habitação. Dessa forma ele sabe que a sua casa está em ordem, velotechta, e ele não irá pecar. Então se diz que todo, assim como toda dona de casa ou todo chefe de família, ele é responsável, na verdade, por toda a casa, por todo o lar. Assim fala Maimônides, e é uma incumbência de estar sempre zelando que todos prossigam no caminho ético, moral, no caminho correto e etc. Né? E caso contrário, se a pessoa não faz isso, ele está falhando com uma responsabilidade, e não é considerada só a falha daqueles que se desvirtuam, se desviam para um caminho negativo, mas da própria pessoa que não zelou e não cuidou por isso. Portanto, veloterta, para que ele não seja considerado pecador, é necessário que ele esteja atento a isso e sempre procurando assegurar que todos sigam nesse caminho certo. Berich Rachmanah de Sayan, Nigmar Sefer Revi Bezrat Shaddai. E com isso nós terminamos o quarto livro dos 14 livros de Halachá de Maimônides, que é o Sefer Nashim. Eu queria, todos aqueles que são primogênitos ou pais de primogênitos, depois de terem presenciado, escutado esse ciúme, esse encerramento, agora estão dispensados, isentos do jejum da véspera de Pesach, que nesse ano, quando a véspera de Pesach é no Shabat, nesse ano é antecipado para quinta-feira. Então todos aqueles que já ouviram e presenciaram, em seguida, que ou falem um lechaim, ou façam um café da manhã, ou já podem quebrar o jejum, comendo já alguma coisa, e assim vão estar dispensados e isentos desse Ta'anit Bechorot. Então, esse ano, por véspera de Pesach ser no Shabat, já antecipamos esse estudo, dispensa do jejum para quinta-feira. Hoje à noite nós faremos Bdikat Hametz, a busca do Hametz em casa, conforme explicado nos outros posts que já postamos. Amanhã de manhã nós vamos fazer a queima ou a eliminação do Hametz até 11 horas da nossa casa, por mais que vamos continuar ainda com o Hametz mínimo que ainda vamos ingerir nas refeições do Shabat, na sexta-feira à noite e no sábado de manhã cedo. No sábado de manhã, até cerca de 10 horas, 10 e pouco, nós terminamos de comer todo o Hametz, não é? Eventuais migalhas que sobraram se jogam no vaso sanitário, recitamos aquela anulação formal do Hametz, enfim. Eu queria aproveitar esse ensejo, já que nós estamos em contato em dias tão especiais. E dias especiais de Pesach, véspera de Pesach. Por outro lado, dias também diferentes, principalmente para quem está em São Paulo ou outros lugares, onde há uma quarentena, um bloqueio, sinagogas fechadas, escolas fechadas, pessoas fechadas em casa e etc. Uma situação delicada, complicada, números por demais preocupantes, e a gente reza e espera que possa logo sair dessa situação. Aqui em Israel, graças a Deus, em função de vacinas, etc., graças a Deus, nesse Pesach nós estamos bem mais confortáveis, por assim dizer, que comparando com o que acontecia o ano passado. Mas chegando à festa de Pesach, ontem foi aniversário de nascimento do Rebbe de Lubavitch.
e nós entramos no ano 120 do seu nascimento. Ontem se completaram 119 anos do seu nascimento, e agora corre o ano 120. Então, relacionando essa ocasião com o aniversário do Rebbe, que ocorreu ontem, e também com a festa de Pesach, eu queria rapidamente compartilhar com vocês uma carta do Rebbe, que eu acho que é muito apropriada para nós nessa situação. O Rebbe endereça essa carta a uma pessoa que, pelo visto, não sei se ela passou por uma cirurgia, se era alguma questão de saúde ou uma outra questão, talvez de âmbito comercial, mas uma pessoa que tinha alguma coisa a enfrentar, e escreveu para o Rebbe antes e pediu bênçãos, e graças a Deus deu certo, e a pessoa comunicou ao Rebbe, né? E o Rebbe escreve uma outra carta para essa pessoa, dizendo o seguinte: Samachti lekabel et michtavo mihei Nissan, im habesorah tovah she'akol avar beshalom. Eu fiquei muito satisfeito, eu me alegrei em receber a tua carta do dia 5 de Nissan, hoje é 12 de Nissan, com a boa notícia que tudo deu certo, que tudo passou em paz. Não sabemos exatamente o que era, isso é uma carta particular, não consta o nome aqui da pessoa, mas... Continuou o Rebbe, diz a ele: eu me sinto na obrigação de voltar e repetir a você aquilo que eu já escrevi na minha carta anterior. Quando nós vemos, quando nós percebemos como Deus conduz o mundo, conduz o universo, então, quando nós nos conscientizamos disso, que Deus conduz, Deus não é apenas o Criador do mundo, mas é o regente do universo, então, ao se conscientizar disso, nós obrigatoriamente temos que fortalecer a nossa confiança em Deus e a nossa fé em Deus. Fortalecer a nossa fé e confiança em Deus. Ou seja, ele nos diz, o Bemet enzu emuná bilvad. Na verdade, não se trata só de uma questão de fé, de acreditar apenas. Ou seja, não só acreditar que vai dar certo, que vai ser bom, não é? Ou confiar. Ele nos diz, isso é uma questão até lógica e racional. No momento que nós temos consciência que Deus é o Criador, Deus, o bom Deus, Deus que é bondoso, misericordioso, que Ele é perfeito e é todo-poderoso, Ele é o regente do universo, então, pela lógica, se sabemos que Deus é perfeito, que Deus é bom, então isso obrigatoriamente deve nos conduzir à conclusão lógica e racional. Que tudo vai dar certo, que no final tudo tem que ser bom. Que Deus ele apenas dê ferramentas e instrumentos para tornar cada um bem-sucedido. Que ele dê a possibilidade de cada um ter sucesso, Lasot Keilim Gdolim, de criar os recipientes para obter as bênçãos, Almenat Lekabel Atov, que no final vai dar certo, vai ser bom. Nós apenas temos que preparar os recipientes para receber esse bem divino, Hashem Itbarach Rotze Latet, aquele bem que Deus quer nos proporcionar, Hen Beruchniut, Hen Begashmiut, tanto no plano espiritual como no material também. Diz o Rebbe, o Bifrat Bimei Pesach, Shehem Yamim Shel Emunah Ubitachon, principalmente nos dias próximos à festa de Pesach, como vamos agora celebrar a festa de Pesach, que a festa de Pesach, esses dias são dias de fé e confiança. Então Pesach representa a fé em Deus. Foi pelo mérito da fé que nós somos redimidos do Egito, depois de séculos de permanência no Egito, depois de décadas de escravidão pesada e trabalhos forçados, quando tudo parecia um beco sem saída, impossível de sair de lá. Como nós nos mantivemos firmes e como nós chegamos à redenção? Através, Pesach nos lembra isso, através da fé. Não perdemos a nossa fé em Deus e não deixamos de confiar nele. Assim como aconteceu com os filhos de Israel naquela época, no final, os judeus saíram do Egito. Para onde eles foram? Para um deserto.
Eles saíram aos montes, saíram com todas as suas famílias, com as suas mulheres, com as crianças, com os bebês, foram para um deserto inabitado, um lugar onde há cobras, serpentes e escorpiões, mas os judeus não questionaram, não perguntaram o que nós vamos comer, como vai ser possível sobreviver lá. E como eles saíram? Com fé, confiando em Deus. Deus falou, sigam nessa direção. Eles não questionaram, tiveram fé, tiveram confiança. Haveria muito o que perguntar, muito o que questionar. Pela lógica, pelo racional, poderia parecer até uma expedição suicida, mas os judeus não questionaram, não perguntaram, eles foram de coração aberto, com fé e confiança em Deus. Ve'azra'u, continuou o Rebbe e diz, então, com essa atitude, viram que toda vez que surgia a necessidade, se faltava comida no deserto, não tem comida, Hayaman lechol, começou a descer milagrosamente o maná que os alimentava. Faltava água no deserto, Maim tovim berashel Miriam, veio uma fonte pelo mérito de Miriam com água potável que os judeus bebiam durante toda a permanência no deserto. Ve'atzlachá, a tal ponto havia uma proteção, bênção, sucesso, que até as roupas milagrosamente cresciam com eles, não eram acompanhadas com eles, ou seja, Deus estava provendo os judeus de todas as suas necessidades alimentares, vestuário, tudo o que precisavam. Diz o Rebbe, isso nos ensina a festa de Pesach, a importância da fé e confiança em Deus. Vekach gam bechol dor vador. O mesmo ocorre também em cada geração, em toda geração, bechol yom vayom, todos os dias e cada dia da nossa vida. Chayav adam lirot et atzmo. Nas palavras dos nossos sábios, a pessoa tem a obrigação de ver, encarar a si mesmo, keilu hu yatzah mimitzrayim, como se ele mesmo estivesse saindo do Egito, tivesse que sair do Egito nesse momento. Ou seja, isso é o nosso desafio de fé, de confiança em Deus, toda a vida, todas as gerações, cada dia da nossa vida, e em momentos críticos como os que estamos vivendo agora também, nisso consiste o desafio, nós mantermos a fé, mantermos a confiança em Deus. Nos diz o Rebbe, e quando nós prosseguimos, seguimos em frente, com fé e confiança, Lefachot, Chelek Memunah, o Bitachon Ahen, e se não for toda aquela fé e confiança que tiveram os nossos antepassados na saída do Egito, mas pelo menos um pouco dessa fé, uma medida dessa confiança, Hare Hashem Itbarach Neeman, Deus é fiel, Sheu Mesapek La'adam et hamitztarech lo begashmiut u'beruchniut, a pessoa tem que acreditar e tem que confiar que Deus, seguramente, Deus é fiel, Ele não fica devendo, Ele vai proporcionar para cada um de nós aquilo que cada um necessita, seja em termos físicos, materiais e também espirituais. Hashem Itbarach Yazor Lirot Zot. Diz que Deus nos ajude e que a gente possa ver e enxergar isso, porque na verdade Deus já está nos alimentando e provendo, mas tem que saber ver e enxergar, velirot zot bekarov, que a gente possa ver isso de forma palpável, de forma nítida, e ver e perceber isso com muita clareza e imediatamente. Enfim, acho que nesse momento e próximo à festa de Pesach e nessas circunstâncias, mais do que nunca nós temos que reforçar a nossa fé. A matzá é chamada no Zohar de Michla de Mehemnuta, o alimento da fé. A matzá alimenta a nossa fé. Ao comer matzá, com isso nós estamos alimentando e fortalecendo a nossa fé. E a matzá também é chamada de Michla de Asvuta, o pão da cura, aquele que traz cura e saúde. E hoje em dia, mais do que nunca, todos nós precisamos dessa proteção, dessa vacina, precisamos de cura, precisamos de saúde, e se Deus quiser, a festa de Pesach vai trazer tudo isso para nós e de uma forma palpável, de uma forma tangível, que a gente possa perceber isso. Vamos sair, Bezrat Hashem, dessa situação difícil e complicada que estamos vivendo já há um ano, nesse momento especificamente, e que isso não interfira na nossa celebração de Pesach. Vamos comemorar Pesach nos sentindo livres e atraindo liberdade, liberdade de espírito, liberdade física, liberdade de tudo aquilo que nos acorrenta, que nos preocupa e etc. E vamos superar esse momento com fé, com confiança em Deus. Vamos celebrar o Pesach
em família, com alegria, mesmo se não pudermos estar nas sinagogas. Nós vamos fazer as nossas rezas em casa, mas vamos aproveitar as noites sagradas do Seder, para fazer Seder, para botar ordem na nossa vida, ordem na nossa cabeça, nos nossos valores, fortalecer nossa fé, como nós dissemos, os nossos princípios sagrados. E Bezrat Hashem, esse Pesach vai trazer para todos nós redenção, liberdade, alegria, saúde, boas notícias, com todas as brachot, com todas as bênçãos que todos nós necessitamos. Eu desejo para todos vocês um Pesach Kasher Vesameach, muita alegria, muita saúde, que a gente possa continuar se encontrando em torno de judaísmo, sempre com saúde e com alegria. Chag Sameach a todos, tudo de bom.